Quer nos ajudar? Inscreva-se no nosso canal, dê o like. Na sua opinião, você acha que eles conseguirão atravessar esta pilastra que eles estão conduzindo? Neste módulo, estudaremos a trigonometria. Nós iremos explorar especificamente um triângulo retângulo e as suas relações entre lados e ângulos. Noções básicas de trigonometria no triângulo retângulo. A trigonometria pode ser usada para estimar a distância entre as estrelas e a distância entre divisas, por exemplo. Ela também pode ser usada na astronomia, na navegação, na teoria musical, na digitação, na parte eletrônica, na biologia, entre muitas outras áreas das ciências. Do grego trigo, triângulo, e metron, medida, a palavra trigonometria nomeia a parte da matemática que tem como objetivo o estudo das relações entre os lados e os ângulos do triângulo. Observe esse triângulo retângulo. Ele tem lados A, B, C, sendo A a hipotenusa, B e C os catetos, e os ângulos beta e alfa. E são essas relações que nós vamos explorar, ok? Apresento para vocês agora três componentes importantes: o seno, o cosseno e a tangente. Vamos estabelecer razões no triângulo retângulo, ok? O seno será sempre a razão entre o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, observa no exemplo seno de alfa do ângulo alfa, seno do ângulo alfa, a gente vai falar assim, tá? Você pode olhar para a figura e vai identificar o seno alfa ali no triângulo retângulo que está abaixo. O seno do ângulo alfa vai ser dado pelo cateto oposto, o lado C, dividido pela hipotenusa. Agora vamos para o ângulo beta. Já o seno de beta vai ser dado pelo cateto oposto a beta, que no caso é o lado B, também dividido pela hipotenusa, e você tem que memorizar essa relação. Vamos nos firmar agora apenas no seno, que aí vai facilitar e falar numericamente. Volte para o triângulo da figura 1, tá? Vamos lá. O seno de alfa vai ser igual a 8 dividido por 10. O seno de beta será 6 dividido por 10. Alunos, não coloquem dificuldade onde não existe. O seno será de um ângulo, será a divisão entre o lado que está oposto, que está do outro lado, tá? Vou repetir. Olha para o alfa, o ângulo alfa. O seno de alfa será o lado oposto. Qual é o lado oposto? É o C, que é igual a 8, dividido pela hipotenusa, que é o lado A, que é igual a 10, ok? Então, voltando para as relações lá em cima, o seno de alfa é C sobre A e o seno de beta é B sobre A, ok? Ficou claro para você? Se você entender o seno, você vai entender o cosseno e a tangente rapidamente. Já o cosseno de um ângulo é o lado adjacente, vizinho ao ângulo, dividido pela hipotenusa. Vamos para alfa. O cosseno de alfa, no caso, será igual a B sobre A, ou numericamente C sobre A. Observa que o ângulo B é vizinho do ângulo alfa. Já a tangente de um ângulo é o cateto oposto, é o lado que está do outro lado, dividido pelo cateto adjacente. Exemplo, cateto ou tangente de alfa vai ser 8 sobre 6. Tangente de beta será 6 sobre 8. Lembrando que o oposto é o que está do outro lado e o adjacente é o vizinho. Marca bem isto. Responda as perguntas que estão abaixo
exercício número 1. Dá uma pausa e tenta responder sozinho, tá? Agora eu vou responder. Letra A. Quanto mede a hipotenusa do triângulo? A hipotenusa é o lado maior. A igual a 10 centímetros. B. Quanto mede o cateto oposto a alfa? Está do outro lado de alfa. É o C igual a 8 centímetros. C. Quanto mede o cateto adjacente a alfa? É o cateto que é vizinho do alfa. É o B igual a 6. D. Quanto mede o cateto oposto a beta, que está do outro lado do ângulo beta, é o 6 centímetros. E, finalmente, o E, quanto mede o cateto adjacente a beta. O cateto vizinho ao beta é o 8, que é o C, 8 centímetros. Agora você vai, a partir da figura 1, completar, né? O seno de alfa é C sobre A. Qual o valor de C? 8, então vai ficar 8 sobre 10. Aí ele fez a continha ali do lado, 8 dividido por 10, 0,8, ok? Então você vai completar o seguinte, o seno de beta é B sobre A, é 6 sobre 10, né? Então, assim sucessivamente, determinando os cossenos e as tangentes também. E coloca a resposta aí embaixo. Acredito que você não tenha dificuldades. Utilize esta tabela para os exercícios a seguir. Neste exemplo, teremos que utilizar o cosseno de 30 graus, que será igual a x sobre 10. Acima, a resolução. O problema nos fornece um ângulo, um cateto oposto e a hipotenusa. Qual é a relação que devemos usar, aplicar para resolver este problema, hein? O seno de 45 graus será igual a x sobre 10. Indo na tabela, o seno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. Aí, continuando a equação, você substitui o seno de 45 graus, que é a raiz de 2 sobre 2, que é igual a x sobre 10. Isola o x, faz a operação numérica, resultado x igual a 5 raiz de 2. Exercício 2. A figura abaixo representa um avião que decolou sob um ângulo constante de 40 graus e percorreu em linha reta 8.000 metros. Nesta situação, qual a altura que se encontrava o avião ao percorrer essa distância? Dica: sempre escrever as informações dadas no problema, fazer um esboço, um pequeno desenho para você visualizar que caminho você vai pegar para resolver o problema. Eu fiz um esboço do problema, dá para você visualizar, né, o que o avião percorreu, o ângulo de 40 graus, a altura que ele procura e as informações que ele dá. Ele nos fornece que o seno de 40 graus é 0,64, o cosseno de 40 graus é 0,77 e a tangente de 40 graus é 0,84. Aí é você que vai decidir o que você vai usar. Mas observa bem esse desenho. Ele está querendo... ele está formando cateto oposto e hipotenusa. Então, o que trabalha com cateto oposto e hipotenusa é o seno. Então, seno de 40 graus é igual a x sobre 8.000. Substitui o valor do seno, que é igual a 0,64. Então, ficou 0,64 igual a x sobre 8.000. X é igual a 0,64 vezes 8.000. X igual a 5.120 metros, que é o valor da altura que o avião se encontra. Observem que esta tabela ele fornece o ângulo e o valor do seu respectivo seno. Por exemplo, o ângulo de 10 graus ele tem seno 0,173, o cosseno 0,984, a tangente 0,176. E com esta tabela que trabalharemos nesse momento. É super fácil. O primeiro passo é você identificar se você vai aplicar seno, cosseno ou tangente no ângulo. Presta bastante atenção, relacionando os lados no caso. Vou dar uma dica para você neste problema. Você vai aplicar relações trigonométricas e também teorema de Pitágoras para você chegar no ponto
para determinar o valor de y e x. O menino avista um ponto mais alto de um morro, conforme a figura abaixo. Considerando que ele está a uma distância de 500 metros da base do morro, calcule a altura desse ponto. Observa bem que os dados estão todos aí escondidos. E você vai conseguir chegar aí também a tabelinha abaixo, ele fornecendo o seno e o cosseno e a tangente de 20 graus.